a gente vai falar sobre religião. Você está pronto para sair do sistema? Você está pronto para abrir a cabeça, abrir a caixinha e descobrir coisas maravilhosas que o Papai do Céu deixou, mas o sistema escondeu de você? Que bom que você está! Eu espero que você fique até o final desse vídeo, que você assista e entenda como você foi colocado dentro de um sistema para que você pensasse conforme eles queriam que você pensasse. E eu estou aqui hoje para que você saiba de toda a verdade em relação à religião. Vamos lá então? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto interessantíssimo, eu gostaria que você desse o seu joinha, o seu like aqui no canal, se inscrevesse no canal Mari Informa e nós vamos estar sempre falando desses assuntos polêmicos. No vídeo passado a gente falou sobre Grey e eu acho que você entendeu bastante sobre o que são, como são e para que são. Hoje você vai saber sobre a religião, como ela te controla e por que ela te controla. Vamos começar então falando do início de tudo. A religião, ela foi realmente instalada ali quando Constantino, em 313, o próprio imperador se converteu ao cristianismo. Por quê? Antes de Constantino, a igreja ela era perseguida, os cristãos eles eram mortos, eles eram trucidados, principalmente por Nero, que odiava o cristão e qualquer pessoa que falasse sobre Jesus. Aquele homem que veio e falou sobre o reino de Deus na terra, como seria a porta de entrada para entrar no verdadeiro reino. Porque o meu reino e o seu reino não é aqui no nosso planetinha. Esse lugar em que nós estamos, como eu já disse, é um lugar para você ser provado e para você ser aprovado, para você realmente voltar para o seu reino verdadeiro que está nos céus com o Papai Celestial. E agora a gente vai falar então como é que aconteceu tudo isso. Antes de tudo, os cristãos daquela época, os discípulos de Jesus, eles pregavam a palavra que foi passada para eles através do Messias em casas. Eles iam nas casas, até porque eles tinham que fazer essa pregação às escondidas, às portas fechadas, por causa da perseguição que houve naquela época dos judeus que não acreditaram, né, que Jesus era o Filho de Deus, e eles começaram então a grande perseguição dos cristãos. Os cristãos, muitos foram martirizados, como vocês já sabem. Mas antes disso, existiam outros livros que foram escritos por judeus que viveram a história e ali é o Velho Testamento, inclusive a Torá, que os judeus seguem. Alguns judeus não seguem a Torá, alguns judeus seguem um livro chamado Talmud, que é um livro completamente anti-messiânico. Eles odeiam Jesus, eles falam mal de Jesus, mas não são todos judeus. Existem judeus messiânicos e existem judeus não messiânicos. Mas um outro vídeo eu vou explicar para vocês sobre isso. Mas vamos falar então sobre como que Constantino ele regeu a igreja a partir de então da sua conversão ao cristianismo. A partir do momento em que o império resolveu tomar a religião cristã como oficial para os romanos, todos os povos que eles dominaram ali no século IV, a igreja cristã começou então a ganhar força como uma instituição poderosa. E os patriarcas, os bispos do cristianismo estavam espalhados pelo império romano e ali em várias cidades. Segundo ordenou o imperador em 455, o patriarca de Roma passou a ser, a partir de então, a autoridade máxima de igreja sob a denominação de Papa. Entendeu? Ali começou uma instituição chamada Católica Apostólica Romana. Quando chegou num certo tempo, logo após a conversão de Constantino,
Ainda em 325, Constantino havia promovido um encontro em Niceia com as autoridades eclesiásticas para definir as principais crenças e as normas que deveriam nortear a conduta dos cristãos. Você consegue já captar? O imperador Constantino, ele promoveu um encontro lá em Niceia para que fosse ali feito um acordo chamado de Concílio de Niceia, e foi ali um marco na constituição da religião católica. Ali começou toda a ideia de colocar os livros que deveriam nortear a religião. E agora eu falo para você, o que você tem seguido? Tudo aquilo que o Concílio de Niceia colocou para você? Ou você tem seguido a palavra verdadeira do Papai do Céu? Os escritos que ele deixou através daqueles homens que foram inspirados por ele para colocar a verdade na terra, para que você fosse livre. Meu querido, quando foi feito esse acordo lá no Concílio de Niceia, eles ali decidiram um norte de como os cristãos deveriam caminhar conforme eles queriam. E ali no Concílio de Niceia, muitos livros foram retirados para que você não fosse livre, para que você não soubesse toda a verdade revelada e ficasse dentro de um sistema que foi colocado por ele, Constantino, através desses homens que ao longo da história vem servindo a grande igreja de Roma. Eu não vim aqui falar mal dos católicos de maneira nenhuma, eu vim aqui falar de religião. As pessoas que estão presas a uma religiosidade e que vivem dentro de um sistema, e dentro desse sistema essas pessoas estão se perdendo. Para você sentir como é verdade tudo que eu estou te falando, que hoje, na atualidade, a Igreja Romana, ela vem querendo colocar o ecumenismo como o normal, querendo colocar várias coisas que têm acontecido no nosso século como o normal. E as pessoas já estão aceitando, as pessoas já estão achando que pode. Quando Jesus veio, meu querido, eu me lembro de uma situação que a Bíblia me conta, que Jesus chegou no templo e ele pegou e jogou aquelas bancadas que tinham, porque havia um comércio dentro do templo naquela época, e ele jogou tudo para cima e falou assim, que na casa do meu pai não é lugar de comércio, mas na casa do meu pai é lugar de oração. O que hoje as igrejas têm apresentado para todos? O que a igreja hoje tem apresentado para você? Comércio, um grande comércio. De quando você vai dentro de uma igreja, o que mais oferecem para você? Coisas e muitas coisas. Então eu venho falar para você que não é essa a verdade que o Senhor deixou para nós. Meu querido, e no Concílio de Niceia foi decidido livros que eram apócrifos e livros que eram verdadeiros. Verdadeiros na cabecinha deles, porque muitos livros verdadeiros foi retirado para que você não fosse livre. Eu quero falar para você hoje de um livro tremendo que eu tenho lido, que é o livro de Enoque. Lá no comecinho da Bíblia, que ele deixou para você e deixou para mim, que esse Concílio de Niceia deixou prontinho para nós, esse livro de Enoque foi retirado, foi considerado um livro apócrifo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você sair da caixinha e para você começar a despertar desse sono de um sistema religioso que fez com que você dormisse e acreditasse em tudo o que eles falam. Ah, Maria, mas você está contra a Bíblia? Isso, você não pode falar isso, porque ai daquele que tirar uma vírgula ou acrescentar uma vírgula. Ai mesmo, meu querido, porque você pode ter certeza que essas pessoas, estão todas lá embaixo, queimando.
Isso mesmo, é duro de falar, mas é a verdade. E eu não posso, eu vim aqui falar a verdade para você. Doa a quem doer. Eu estou aqui para te revelar uma verdade. Agora, voltando ao livro de Enoque. Lá em Gênesis fala que Enoque foi um homem que andou 300 anos com Deus. Ele viveu 300 anos aqui na terra. E esses 300 anos da vida dele, ele andou com Deus. Então, se ele foi um homem que andou com Deus os 300 anos, corretíssimo, por que o livro dele não foi colocado então para nós vermos? Por que o livro dele foi retirado? Ele foi um homem que andou com Deus. Ah, mas o livro de Enoque, se Maria não está lá, é porque ele é um apócrifo e não deveria estar lá. Então, deixa eu te falar uma coisa que você não sabe. Busque o livro de Enoque e leia. Existe em PDF na internet. Busque e leia, porque lá fala toda a criação. Lá no livro de Enoque fala do Messias. Ele, aquele homem que viveu lá no começo da humanidade, nas primeiras civilizações humanas, ele falou da vinda do Messias e de como seria. Por que foi tirado então? Me fala, você consegue entender por que foi tirado de mim, de você? Quando você começa a ler o livro e você começa a ver tudo o que foi escondido de mim, de você, você fala, não tem condição uma coisa dessa. Porque foi isso que aconteceu comigo. Hoje, meu querido, eu não sigo a nenhum ministério, porque para mim eu tenho que buscar a verdade revelada através do Espírito Santo, do poderoso, do eterno Criador, através do seu Filho e através desses homens que verdadeiramente viveram a história e escreveram a verdade. Se você ler o livro de Enoque, você vai entender o que eu estou falando. O livro de Enoque fala de tantas revelações, assim como João, na ilha de Patmos, viveu aquelas grandes revelações do Apocalipse. E por que o livro de Enoque, que fala do início da criação até o Messias, de todas as coisas maravilhosas que Deus fez e de como Ele fez, foi retirado de mim, de você? Fica essa pergunta e eu gostaria muito que você comentasse, pode comentar, pode falar o que você acha, pode me perguntar, porque tem muitas coisas que você precisa saber, mas não tem como eu falar nesse vídeo porque já está ficando grande demais. Mas, se você quiser saber, coloca aí nos comentários, eu vou tentar passar para você e a gente vai descobrir a verdade sobre o que nós devemos realmente seguir. Não seja religioso, seja um cristão verdadeiro e busque a verdade da palavra de Deus. E muitos livros verdadeiros foram retirados para deixar você preso a um sistema. É isso que eu quero falar para você hoje. Fica aqui o meu abraço e, por favor, se você ficou até o final, dê o seu like, se inscreva no canal. Vamos ficar juntos, ligados. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que você achar que precisa acordar do sistema e vamos fazer essa corrente seguir em frente para que o Papai do Céu cada dia mais seja revelado, para que cada dia mais a verdade seja restaurada, porque nós estamos chegando no tempo do fim e o Senhor vai tirar os remanescentes do sistema religioso e trazer para a verdade. Fica aqui o meu abraço, um beijo no coração de cada um, até mais.